tudo isso decorrente de quê? De quando você enfrenta um evento traumático que pode evoluir para a morte, né? Ou sérios ferimentos, né? Ferimentos que ameaçam a sua vida, né? E a vida de alguém que você gosta, de quem você está próximo, né? Então, essa vivência brusca, né? De repente você está numa situação de tranquilidade, de paz, de lazer, e vem, por exemplo, um assalto violento, a entrada de uma agressão na sua casa, né? E aí você fica, a primeira reação da maioria das pessoas é ficar com esse medo apavorante, né? Uma sensação de impotência, eu fico praticamente imobilizado, né? E quando a coisa evolui, esse fator que causa o estresse, ele evolui para a morte ou causa sérios ferimentos, aí a situação piora mais para aquele indivíduo que tem uma propensão, né? Ele não tem um certo equilíbrio, uma certa... as reações dele são sempre muito bruscas, né? E ele não tem uma estabilidade psicoemocional para reagir imediatamente e não perder, como a gente diz, não perder o controle, né? Então, essa é uma reação aguda. Se é aguda, é porque ela se desenvolve logo em seguida ao estresse, né? Ao perigo que a pessoa está correndo ou que alguém da família ou uma pessoa querida também está querendo. Então, não é uma coisa normal, mas é uma coisa muito comum, principalmente nesses momentos de violência que nós estamos vivenciando. Existe tratamento para isso? Olha, em primeiro lugar, a gente não vai pensar em remédio imediato para quem está numa situação dessa, né? Eu quero só descrever aqui, Marcos, mais ou menos como é que qual é o sentimento que o indivíduo tem de imediato para depois eu responder a sua pergunta. É um sentimento de anestesia, né? Eu fico como estático quando eu enfrento, né, esse perigo, a minha vida, ou a vida de alguém que eu quero bem, né? Eu fico com aquele sentimento de que eu estou anestesiado. As pessoas geralmente utilizam, eu fico frio, eu fico com aquele gelo, e aí eu fico até imobilizado, né? Enquanto todo mundo corre diante do perigo, eu fico ali duro, né? Estarrecido, sem saber para onde correr, sem saber o que fazer, né? Quer dizer, isso aí a gente diz também que é um distanciamento ou uma ausência de resposta emocional, né? Por exemplo, quando eu tenho um medo, qual é a minha tendência? É correr, é fugir. Mas na reação aguda ao estresse, eu fico, como eu lhe disse aqui, eu fico paradão, né? Eu fico sem tomar nenhuma reação. Nem fico agitado, né? Fisicamente agitado, e nem eu fico emocionalmente, né? As minhas emoções parecem que paralisaram, né? A minha consciência, né? Há uma redução da minha consciência naquele momento. Para mim, naquele momento do medo, né? Horrorizante, paralisante, é como se eu ficasse vivenciando um sonho. Eu estou ali presenciando uma situação de perigo real, mas para mim aquilo ali parece um sonho, né? Que não está acontecendo, porque eu estou imobilizado, eu não corro, né? É como se eu tivesse assim me desrealizando. Eu fico assim uma pessoa que não sou eu, como diz, né? Aquela coisa de a realidade ambiental e a despersonalização que eu passo a viver é uma coisa muito irreal nesses momentos, né? Quer dizer, a minha pessoa se modifica diante do estresse, da reação aguda ao estresse, e o ambiente ao redor de mim parece que tudo aquilo já não é como era antes, né? E aí, logo em seguida, vem uma amnésia, né? Que a gente chama amnésia dissociativa. O que é isso? Eu fico com a incapacidade depois de relatar algum aspecto importante desse trauma que a gente vivencia naquele momento, né?
Aí, nesse momento, é um acompanhado também pode vir uma ansiedade muito grande, né? Logo assim, quando eu vou afrouxando, quando o estresse vai passando, vem aquela imobilidade e depois vem o desencadeado de uma ansiedade, né? Uma ansiedade apavorante, que a pessoa pode sair daquele estado de imobilidade, ele passa a ficar excitado, correr de um canto para outro, sem saber o que fazer, gritando, coisas que às vezes não tem conexão com aquele momento que ele vivencia naquele momento, né? Quer dizer, é uma reação brusca, né? Que modifica todo o comportamento do indivíduo e todas as atitudes que ele deveriam tomar corretamente. O Brasil acompanhou recentemente a morte daquele ator Domingos Montanher, né? Que inclusive morreu ao lado do par romântico que ele fazia na novela Velho Chico, né? A Camila Pitanga, por exemplo, ela pode sofrer uma reação aguda de estresse e vai demorar muito para ela se recuperar? Pelo o relato dela ontem na televisão, né, que nós pudemos acompanhar hoje também, né, e pelo momento exato quando ela viu que o Domingos estava se afogando e ela tentou salvar, estirou a mão, né, e viu que ela era impotente para salvar a vida daquela pessoa que, um colega de trabalho com quem ela vivia um papel de uma intensa paixão, né? Mesmo que seja a paixão da novela, mas realmente havia um envolvimento emocional, né? Entre os dois, e quando eu vejo que alguém que está ali morrendo, a reação da Camila foi uma reação de reação aguda, né? Então, a Camila hoje, você me perguntou sobre se tem tratamento, né? Ontem eu estava lendo na internet, né? A equipe da Globo mobilizou psiquiatras, psicólogos, para tratar não só da Camila, porque eles teriam que começar a filmagem, recomeçar as filmagens da novela Velho Chico ontem, né? Mas ninguém, nem a Camila, muito menos a Camila, que vivenciou essa reação, e o resto da equipe também estava profundamente transtornada, uma reação aguda causada pelo estresse da morte do Domingos, né? E aí o que é que acontece? Nesse caso aí, a reação imediata, né? Não tem aqui, tudo bem, você não consegue dormir, né? E aí tem que entrar num sedativo ou algum remédio que faça a pessoa dormir, porque é importante, né? Agora, o tratamento é a ação de uma psicoterapia para a pessoa retornar a si e entender todo o processo que aconteceu e aí voltar ao normal sem precisar de um tratamento. Até mesmo porque, como é uma reação aguda, né? Essa reação aguda ela pode ter uma duração no mínimo de 2 dias e no máximo de 4 semanas. É possível aí só com a psicoterapia, né, com a orientação psicológica bem feita, a pessoa se recuperar e eventualmente tomar algum tranquilizante para evitar o estresse de imediato. Agora, a reação aguda ao estresse, ela é pior, por exemplo, quando afeta uma criança? Eu digo isso porque às vezes as crianças presenciam, por exemplo, seus entes queridos morrendo em acidentes, em tragédias. Na criança, na fase da infância, da adolescência, é pior ainda? Olha, geralmente no caso das crianças a gente tem que tomar cuidado com a cronificação da reação aguda, né? O estresse, a reação aguda ao estresse, ela é mais das pessoas que já têm uma vivência, né? Principalmente aquelas pessoas que se desenvolvem num ambiente de certa tranquilidade, de certa menos violento, onde os estresses, os fatores estressantes do dia a dia não são tão frequentes. E essas pessoas, né, de repente, têm que enfrentar uma situação pela qual elas nunca passaram, né? E vem aquele choque. De repente, tudo aquilo modifica, né? Por exemplo, garanto certamente que a Camila Pitanga ela nunca passou por uma reação de, ao sair
para uma recreação, tomar um banho num rio, aí de repente vê o colega morrendo, e que ela tentou salvar e não conseguiu. Quer dizer, aquilo ali foi um acontecimento de impacto brusco pela qual ela não esperava. Então, nas crianças ocorre a mesma coisa. Por exemplo, a criança de repente é submetida a um estresse, por exemplo. As crianças são muito fáceis de terem medo de escuridão, medo de bicho-papão, medo daquilo, as coisas, né? Agora, veja bem, são fatores que as crianças podem estar submetidas a uma reação de violência, de uma morte presenciada, morte, né? E aí a gente tem que temer de imediatamente, né? Não aquela reação aguda, porque é menos impactante a reação aguda ao estresse em crianças, né? Mas, por exemplo, se não tomar a criança fica impactada. E nós, às vezes, não prestamos atenção, nem os pais, nem os educadores, né? Nem as pessoas que estão ali responsáveis por as crianças, e aquilo ali pode se tornar um processo agudo. O processo do medo, o processo da frustração, o processo de evitar determinadas situações que as crianças presenciaram, e aquilo ali vai criando uma criança traumatizada e que pode muito bem justificar um comportamento de transtorno, de um transtorno de estresse pós-traumático no futuro. A criança, por exemplo, pode reviver, criança não, o adolescente ou o próprio adulto passar a reviver um momento de estresse que ele viveu na fase de infância ou da adolescência. O senhor fala muito na questão de medo, né? Por exemplo, imagino que a Camila Pitanga ou outras pessoas que tenham vivido a mesma situação dela pode criar o medo de entrar novamente em um açude, em um rio, tomar banho, sei lá, numa piscina. A gente costuma muito ouvir pessoas dizer, não saia de noite que você vai ser assaltada, não vá viajar de carro que eu tive um pressentimento ruim. Esse medo, ele pode levar a esse estresse? Olha, se a questão for bem trabalhada, a questão da reação aguda, né? Você não vai carregar esse medo para a vida inteira, não, né? Porque o ser humano ele é muito imprevisível. Qual é a reação? Às vezes nós não nos conhecemos muito bem. Diante de um perigo iminente, vai ser a minha reação? Se você botar 3 pessoas, 3 irmãs, por exemplo, ou 3 irmãos, diante de um fator estressante agudo, né? Certamente os 3 vão dar diferentes reações. Um vai dar uma reação de pavor, tipo esse aqui que eu acabei de descrever, uma reação aguda, né? O outro vai, assim, tomar algum medo, mas vai se equilibrar. E o outro, aparentemente, não sofreu nada diante daquilo, né? Quer dizer, isso vai depender muito da predisposição psicológica, da formação psíquica e da estruturação orgânica do indivíduo, né? Então, é isso aí que os seres humanos são diferentes diante dessas coisas impactantes. Então, nós não podemos dizer que a Camila, por ter sofrido essa reação, por ter dado essa reação, que ela vai sofrer, não, certamente, porque até mesmo ela já deve estar recomeçando as suas gravações essa semana, né? E ela tem que estar psicologicamente já bem trabalhada para isso aí, né? Antes de entrarmos aqui nas perguntas dos nossos ouvintes, se não houver esse acompanhamento, por exemplo, quais são as consequências que essa reação pode deixar na pessoa? Na próxima vez, Marco, nós vamos tratar aqui do transtorno do estresse pós-traumático, né? Que já é uma consequência. Que isso aí é a consequência. Eu não me trato, eu não passo por isso, mas eu quero justamente isso, né? Como eu disse aqui, a reação aguda ao estresse, ela vai de quê? Alguns dias, né? São de 2 dias, né? Uma reação pode dar assim, durante 2 dias e depois passa tudo, né? No máximo de 4 semanas. Agora, quando passa mais de 1 mês você vivenciando, né? Porque o indivíduo, quando ele já está cronificando essas reações, quer dizer, o processo está se tornando crônico, que vai acontecer com ele? Ele não consegue, né? Ele fica revivenciando na mente dele sempre aqueles pensamentos. Aquela imagem do acontecido
na cabeça o tempo todo, né? Então, essa questão aí que a gente tem que fazer todo o possível para tratar a reação aguda ao estresse de imediato, né? Com a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, e certamente usando poucos remédios controlados. A nossa ouvinte Solange, ela manda a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber, doutor Salomão, a opinião dele sobre esse assunto. Eu, quando era adolescente, sofri uma pancada na cabeça e, com o tempo, comecei a sentir dor de cabeça. E ainda vi uma luz piscando, até que um dia veio o desmaio. Minha mãe me levou para fazer exames de vista, bateu raio-x de cabeça e não acusou nada. Até que me levou ao psiquiatra, ele passou remédio controlado, mas ela nunca me deu um comprimido sequer. Ela conheceu uma pessoa e falou que não desce. Não vou falar de religião, mas eu fiquei curada, diz a ouvinte, sem tomar os remédios, e hoje estou com 37 anos e até a dor de cabeça é difícil sentir. Então eu queria saber o que é que me curou. Foi a fé da minha mãe? O que ele diz, no caso, doutor Salomão? A nossa ouvinte é Solange. Olha, Solange, porque a gente não pode excluir, quando a gente trata de uma doença neurológica, quer dizer, qualquer doença que afeta o cérebro, a estrutura orgânica do cérebro. Eu não estou falando aqui de doença mental. Mas também, quando a pessoa sofre qualquer doença que afeta a mente, qualquer transtorno mental, que são coisas diferentes, a doença neurológica e a doença mental. Mesmo, né, que na doença neurológica, muitas vezes o cérebro da pessoa está envolvido. O sistema nervoso central é o nosso cérebro, né? Então, a gente não pode separar uma coisa da outra, mas são coisas diferentes nas lesões. Por exemplo, você me disse aí que você, quando era criança, sofreu um traumatismo craniano. Eu acredito que tenha sido isso, né? Quando o traumatismo craniano é aquele que resulta no seu desmaio, a pessoa desmaia e vai até, às vezes, à UTI, porque houve uma lesão grave do seu cérebro, né? Aí você vai, consequentemente, sofrer o que a gente chama de síndrome pós-traumática, né? Aquela síndrome que se caracteriza por dor de cabeça, por tontura, né? Irritabilidade. O indivíduo nunca está bem, quer dizer, você saiu da UTI e durante longos e muitos anos, e tem muitos pacientes, né, que sofrem essas sequelas da síndrome pós-traumática, né, que são mais ou menos esses sintomas aí. As pessoas se tornam pessoas irritadas, ansiosas, né, a cabeça está sempre doendo, por quê? Porque você lesionou o seu cérebro. Isso praticamente é uma doença neurológica, mas também porque você é muito excitado, porque você é muito inquieto, porque você é muito, às vezes, raivoso, você é muito intolerante, né? Aí você também tem que fazer concomitantemente o tratamento neurológico psiquiátrico, né? Geralmente os psiquiatras tratam as duas partes. Agora, veja bem, o seu problema não foi tão grave assim, que você, por exemplo, sofreu esse traumatismo craniano, né? E o que foi que aconteceu? Você foi levado a um especialista, o especialista dentro da sua área certamente lhe diagnosticou como sendo portadora dessa síndrome, passou a medicação que ele entendia que era o melhor para você, mas movido até mesmo assim pelo medo de se tornar dependente de remédio controlado, você evitou, você sofreu mais e aí recorreu à questão da fé, né, de que a fé pode curar, que realmente em alguns casos a mobilização da fé do sentimento interior que cada um de nós tem, a gente pode resolver muitos problemas traumáticos, tanto orgânicos como psíquicos. No caso dela, a fé, o pensamento positivo, a curou? Isso, sem dúvida, né? Até mesmo porque eu acho que no caso dela, o problema não foi tão grave, né? Ok, tem outra pergunta aqui. Bom dia, quando meu irmão está bebendo, fico muito preocupada, tremo todo, fico inquieta. Quando ele não está bebendo, é uma paz, né? Estou com medo de enlouquecer, estou desesperada. O que é que de conselho o senhor daria para essa nossa ouvinte? Olha, em vez de você ficar desesperada, porque você sabe que seu irmão, já que ele bebe
constantemente, ele tem alguma dependência alcoólica. Primeiro, você deve aceitar isso como uma realidade, de que seu irmão é doente, ele é dependente químico, né, do álcool. Né, e que, mesmo que ele não bebe todo dia, ele bebe com certa frequência. Isso também é um tipo de alcoolismo. Depois, é você tentar estabelecer um bom contato. Em vez de você ficar nervosa e se maldizendo, ou até às vezes discutindo com o seu irmão, é melhor vocês começarem um diálogo, né? Porque acontece justamente muitas coisas dessas, né? Pessoas, mulheres que têm seus maridos alcoólatras, elas não perdem a esperança e convencem, né? Coisa mais difícil do mundo é uma mulher convencer ao marido que é alcoólatra de que ele deve ir procurar o psiquiatra, né? Geralmente o marido diz assim, não, vá você, que quem está doido é você, né? O marido diz, mas uma grande maioria leva os seus maridos que têm dependência ao álcool para fazer o tratamento, né? E lá essas pessoas, muitas, né? Hoje, muitos com essas campanhas que a gente faz contra o uso abusivo do álcool, né? Com tanta... com a quebra dos preconceitos, né? O medo, as pessoas estão perdendo o medo de procurar o psiquiatra, os especialistas, e se aproximam, porque quem é que não quer, por exemplo, o alcoólico, quando ele está perto de sentir reações graves, né? Principalmente quando chegam aqueles sintomas provocados pelo álcool, por exemplo, a cirrose hepática, questão de ataques epilépticos, esquecimento, essas coisas todas, eles tomam consciência de que a vida dele está chegando a um perigo e eles aceitam com facilidade de ir ao médico, né? Então, no caso da nossa ouvinte aí, Solange, né? Eu acho, Solange, converse mais com o seu... Se aproxima, aceita essa realidade, que ele tem um sofrimento, porque ninguém bebe por prazer, não, né? O consumidor abusivo do álcool, ele é uma pessoa que tem um sofrimento, e geralmente essas pessoas têm um sofrimento mental muito forte, psicoemocional, e que essas pessoas terminam aceitando o tratamento. Para fechar, a nossa ouvinte aqui, ela conta um relato, né? Vamos aqui resumir. Ela teve uma situação este final de semana em que 2 homens invadiram a casa dela, né? A mãe estava dormindo, ela acordou inclusive com esses homens, um deles apontando o revólver na sua cara, né? A mãe conseguiu fugir, chamou ajuda, os bandidos fugiram. Ela quer saber o seguinte, como é que ela pode lidar com esse trauma, já que está dormindo à base de calmantes? Ela disse que foi quando isso? Sábado agora. Pois é. Final de semana. Pronto. Certamente, ouvinte, você vivenciou essa reação, né, aguda ao estresse, né? Isso aí você descreveu muito bem, né? Agora, veja bem, procure, o perigo já passou, pelo menos este perigo que causou esse estresse, essa reação aguda ao estresse, né? Procure você mesma dominar o seu medo, né? Diante dessa situação que nós estamos vivendo, a gente tem que acreditar que nenhum de nós está seguro, porque o ambiente realmente é de muita violência, mas nós temos que, como a gente fala comumente no nosso linguajar comum, a gente tem que ter o controle dos nervos. Infelizmente o cidadão hoje, ele está muito desprotegido. Você não tem mais segurança na sua casa, isso é uma questão social, né? Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou, pelo menos, controlar o meu medo. Agora, para você evidenciar, você não passe, né, mais de que 1 mês tomando remédio controlado. Geralmente, o remédio controlado, ele vem com 30 comprimidos. É para dizer o seguinte, olha, você pode tomar esse remédio para dormir durante 30 dias. Se você, depois de 30 dias, ainda tiver dormindo à custa de remédio controlado, aí você procura um especialista para resolver o seu problema, porque o seu problema já não é mais só uma questão de insônia. Você está vivendo um sofrimento que vai além da sua insônia. Um ouvinte ligou para cá agora há pouco e disse que a filha dele presenciou esse assalto, né? Inclusive os bandidos correndo, isso foi em plena luz do dia aqui em Caicó. E ele disse que a filha dele está até hoje com essa situação de sempre olhando para trás,
com medo de ver os bandidos? O que é que ele pode fazer nesse caso? Não, ele deve... Primeiro, a gente tem que tranquilizar. Nós, os pais, né? Os avós, mostrar que todos estamos vivos, que aconteceu isso e que a reação que ela está dando é uma reação normal diante de um perigo, né? Agora, se você, no espaço de uma semana ou no máximo de 4 semanas, a sua criança está muito amedrontada, aí eu aconselho a você levar a um psicólogo para fazer um trabalho, uma psicologia, um trabalho psicológico, aquilo que em casa a gente não teve condições de fazer. Doutor Salomão Gugel, muito obrigado por sua participação. As perguntas que não deram tempo serem respondidas hoje, na próxima semana com certeza o senhor vai responder. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só dizer, reafirmar, porque essa questão do estresse, né, era para a gente já ter trazido, mas como os ouvintes aqui é quem estão mais determinando a sequência, né, e eu acho que é muito importante a gente falar do que interessa diretamente aos nossos ouvintes. Por exemplo, hoje nós tratamos dessa questão da reação aguda ao estresse. Aquela conduta que o indivíduo passa a ter, né, de medo, de ansiedade, de horror, diante de um acontecimento grave que aconteceu na sua vida, terminando em morte ou ferimentos graves que ameaçam a vida das pessoas, né? Essa aí é uma reação aguda que muitos de nós podemos dar nessas circunstâncias. Agora, tem outras, a coisa mais complicada, que é o transtorno, né, do estresse pós-traumático, que é aquela vivência cronificada que ultrapassa além de um mês, né, e o paciente passa a viver essas mesmas reações aqui, esses mesmos sintomas, né, mas só de uma maneira mais abrangente e mais incapacitante. Isso aí nós vamos tratar no nosso próximo programa. Agradecer pela audiência e dizer também da nossa satisfação de que nós estamos contribuindo muito, 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 mesmo sem a necessidade de as pessoas procurarem consultórios psiquiátricos. As pessoas estão tendo mais informações. Nós acabamos de realizar a semana aqui em Caicó, com a participação da igreja, com a participação de psiquiatra, participação de psicólogos, né, das escolas, da universidade. Fizemos uma movimentação de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, e nós estamos tendo informação que isso teve uma repercussão positiva muito grande, tanto que nós já temos aí um planejamento para realizar essas palestras, essas divulgações que fizemos aqui em Caicó, fazemos nas cidades vizinhas aqui do Siridó.